O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos lá, vou tentar passar um pouco do que a palestrante que cancelou ia fazer, me inteirar um pouquinho do assunto que ela ia falar. Vou tentar falar um pouco do que ela ia falar. É lógico que eu não vou falar tudo que ela ia falar, porque eu não sei o que ela ia falar. Não tem. E é lógico que eu fui me chamado... Que horas que era que me chamaram ontem? Era de tarde, né? Era às 4 horas da tarde, eu não ia também montar uma palestra daquele tema. Então, eu peguei temas que eu já apresento em aulas, palestras que eu já dei, e eu vou tentar adequar alguma coisinha dentro do que ela falou, tá? Até porque... para passar o passador vai ser difícil, mas eu vou tentar. Até porque... Uma coisa interessante a gente tentar focar muito em locação. Que eu acho que aqui no litoral o que mais pega é a locação, né? Que eu acho que é o que mais pega. E vamos falar a verdade, locação é o que sustenta hoje qualquer imobiliária. O corretor que quer viver só de vendas, o cara tá lascado, né? Doce ilusão. O cara fala assim, eu vou trabalhar só com vendas. Eu ouvi uns 10 corretores falar isso. O cara tá no mundo de Bigman, o cara tá louco. E é lógico... que uma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente é a relação nossa com o cliente. Principalmente para vocês poderem receber do cliente de vocês corretamente. Porque senão a gente acaba resolvendo de outro jeito, né? A gente acaba resolvendo de outro jeito aqui com o cliente. Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho sobre a profissão de vocês. Porque muitos, é lógico, estão habilitados, mas a gente não tem a ideia do ofício do corretor, que é aquele cara que faz a intermediação. Por que eu estou falando isso? A gente quase não conhece ninguém que não tem Cresce e fala que não é corretor, é consultor de negócios imobiliários. A gente não conhece ninguém desse jeito, né? Eu não conheço ninguém, imagina. Não conheço ninguém. Eu mando na denúncia anônima do Cresce toda hora Principalmente no Facebook, né? O cara tá lá, faz um post, não colocou o Cresce, que vocês sabem, né? Atenção, vocês sabem, vai fazer anúncio, é obrigatório colocar o nome, a expressão corretor de imóveis e o Cresce. É obrigado a colocar. Aí você abre uma rede social, não tem isso? Aí você fala, não posso falar palavrão, né? Mas esse desgramado é um salafrário e não é corretor de imóveis. Beleza. Aí você vai falar, cara, não, sou o consultor de negócios imobiliários, porque eu não estou fazendo nada de errado. A partir do momento que o cara está intermediando, é o ofício exclusivo do corretor de imóveis. Então, o corretor é aquele que intermedia, é o cara que aproxima duas pessoas que não se conhecem, ao passo que a comissão lhe é devida, senão eu vou colocar isso na boca aqui, a comissão lhe é devida até se você apresentar as partes, elas fecharem negócio por si. Comissão também não é devida, porque o seu trabalho é intermediário, é aproximar as partes. Então, se eu aproximo duas partes, coloquei um anúncio lá no candidato. Como é que você chama mesmo? Vilma. Estava conversando com ela até agora, não lembro o nome dela. Se a Vilma anuncia um imóvel lá, a Vilma dá para anunciar um imóvel. Beleza. Uma coisa importante, eu tenho que ter um contrato com a Vilma, que é a minha cliente de intermediação imobiliária, para eu poder anunciar o imóvel dela? O correto é ter. Levanta a mão quem consegue. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Eu, além de advogado, eu também tenho o Cresce. De vez em quando eu pego um cliente para fazer administração. Quando eu falo de fazer contrato, o cara me manda para aquele lugar. Os caras não querem. Então, parabéns para quem consegue. Eu mesmo não consigo. Eu tenho essa dificuldade muito grande. Mas o correto é ter o contrato de administração. Mas vamos dizer que o contrato não ocorreu. Você fez a administração, você fez a intermediação, chamou alguém, fez um anúncio, alguém apareceu, levou a pessoa para ver o imóvel, a pessoa fez aquele, deixa eu falar com a minha esposa. Você fala, ferrou, perdi a venda. Perdi o negócio, deixa eu falar com a minha esposa, eu te retorno. Perdi a venda, né? Já, tudo bem. Perdeu, a gente já tá calejado, né? Fala assim, lascou, perdi o negócio. Aí, dá um mês, você descobre que o cara foi direto no proprietário e fechou direto. Gente, isso não acontece no Brasil, não. A moça, como é que você chama? Névoa. Ela tá com cara de espanto. Por que isso não acontece no Brasil, não? Isso é coisa de país subdesenvolvido. Canadá, Estados Unidos, Japão. No Brasil, não. Imagina.
Então, não, mas isso aqui no Brasil não acontece, não. Isso é coisa de país subdesenvolvido, lá do Japão, por exemplo, né? Imagina Brasil isso. E alguém querer ser esperto mais do que alguém no Brasil? Isso não existe, não. Então, o que acontece? Você intermediou as partes. Então, você fez seu ofício de corretor. O problema é você ter a prova desse ofício. O problema é você ter a prova do ofício. Mas você fez seu ofício de intermediação. Então, você vai cobrar a comissão de quem é de direito. E aqui tem uma coisa legal do artigo 727 do Código Civil que ele vai falar. Se você não tem por prazo determinado, ou seja, você não tem o contrato de intermediação por prazo determinado. O que vocês entendem como contrato de intermediação por prazo determinado? É aquele que eu faço contrato com a Vilma e falo assim, eu vou estar fazendo intermediação por 1 ano. Geralmente, nós fazemos esse contrato de uma forma que só eu vou fazer. Como é que se chama? Exclusividade. Alguém aqui é avaliador imobiliário também? Aê! Aquele rapaz lá, eu gostei dele, hein? Ele levantou 2 vezes. Uma que ele faz contrato com todo mundo, outra que é avaliador imobiliário. Gostei, hein? Isso é dos meus. Eu tenho o KNAI também, eu fiz aqui o avaliador imobiliário. Eu, geralmente, uma dica, eu ofereço uma avaliação imobiliária para o cara em troca da exclusividade. É uma dica que eu aprendi isso no curso, né? Não tô de besta, aprendi no curso lá. Inclusive, vocês fizeram o curso lá do Cresce? Quem fez? Fez? Vocês viram quem que é a dona da imobiliária, a atriz que faz? É que faz a Bruxa Morgana no Castelo Rá-Tim-Bum. Eu fiquei sabendo ontem também. Eu olhava o negócio e falava, eu conheço essa mulher. É a atriz que faz a Morgana no Castelo Rá-Tim-Bum. Falei, caramba, mano, Cresce tá bom, hein? E aqueles outros lá, você sabe quem que eram os outros atores? Não? Depois você faz uma lista e manda pra nós aí. Então, a gente geralmente faz o quê? A gente oferece alguma coisa, porque quando você tem uma relação com o cliente, é importante que você primeiro ofereça alguma coisa gratuitamente para aquele cliente. Por exemplo, aqui na advocacia, geralmente quando o cliente me pede alguma coisa e eu sei que eu vou cobrar consulta e eu quero dar alguma coisa, eu tenho vídeos. Então eu tenho 2 canais no YouTube, eu mando vídeo pro cara, mando, copio e colo a pergunta dele no chat GPT, mando fazer um parecer jurídico e mando. Pronto, tá de graça, eu não perdi tempo. Gente, temos tecnologia, por que não usar? Dá uma olhada só para ver se o chat não falou merda, não falou besteira. Desculpa. E manda pro cara, pronto, acabou. Tá lá a pergunta. Esse é o de graça. Você quer saber mais? Aí você me paga a consulta que a gente conversa. Importante você dar uma coisa de graça pro cliente. Então, fiz um contrato de intermediação ou até de exclusividade. Legal. Se eu tenho, então, um contrato que ele não tá por prazo determinado, porque se tá num prazo determinado, o cara tem que respeitar o contrato. Se eu falei, Vilma, eu vou ficar com o seu imóvel por 1 ano, então vou ficar com o seu imóvel até dia 1º de dezembro de 2026. Ela tem que respeitar o meu contrato. Ponto, aqui não temos discussão. Mas, se eu não tenho isso, ou seja, um prazo indeterminado, vou ficar até eu conseguir. O dono do negócio dispensar o corretor, ou seja, a Vilma chega para mim e fala, Paulo, não está dando certo, você não está alugando um imóvel, vai catar coquinho que eu vou fazer com outro aqui, vou me virar. Tá bom. Faz o que você quiser. Perdeu, você que está perdendo. E o negócio se realizou depois como fruto da sua mediação. O que quer dizer o fruto da minha mediação? Um cara que veio do meu anúncio. Um cara que eu levei para conhecer o imóvel. Ele chegou e gostou. Você voltou depois, ele conversou com a mulher dele. Aí depois ele se separou, depois de uns 2 meses. Já estou jogando praga, né? 2 meses se separou. Achou legal. Falou, vou lá naquele imóvel, gostei. Minha mulher não queria que eu comprasse. Dane-se ela, agora eu vou comprar mesmo, vou mostrar que eu tenho 50 anos com cabeça de 18. Beleza. Vai lá e compra. Aí a Vilma fala assim, vou ficar quietinha na minha. Por quê? Vou pagar comissão pro Paulo? Eu não. Imagina, isso não acontece no Brasil, isso é coisa lá do Alasca, né? Aí eu descobrindo isso, a gente descobre que foi vendido e descobre quem foi que comprou. Que é a coisa mais besta do mundo, é só você pegar uma matrícula atualizada do imóvel. Pronto. Quem não sabe o que fazer? Pega do cartório de imóveis com endereço, pede a matrícula atualizada. Se você tiver o número da matrícula, melhor ainda. Pronto, você vai descobrir quem foi que comprou. E você fala, nossa, foi o João que comprou, que beleza. Quem vai pagar minha comissão? A comissão será devida. Igual solução se o negócio se realiza após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito de trabalho do corretor. Ou seja, estou com a Vilma aqui até 1 de janeiro de 2026. 1 de janeiro, nossa, muita coisa, né? Que se dane, 2026. 2026 é ano que vem que eu tô falando. Aí chega fevereiro, a gente não renova o contrato. Finalizou, vamos catar um pro seu canto, mas eu mostrei o imóvel para 3 pessoas. De repente, em abril,
Um dos 3 que eu mostrei voltou lá e gostou. Comprou dela. Comprou direto. Comprou com outro corretor. Seja por isso. Comprou com outro corretor. O que acontece? Eu vou descobrir e vou cobrar minha comissão. Por quê? Eu intermediei. Foi do meu trabalho de intermediação. Então saibam que o trabalho de vocês, um dos trabalhos de vocês é intermediar. Uma vez que você participou dessa intermediação, é devido. É muito comum, eu tenho pelo menos umas 3 ativas lá no escritório, ações de cobrança de comissão de corretagem nesse sentido. Que é a pessoa começou a fazer um trabalho, aí depois o cliente foi fechou direto, ou fechou através de outro corretor, e você cobra a comissão. Eu tenho pelo menos umas 3 ativas. Tem uma também, que está comigo, que até vou falar para vocês, que é o contrário. Que ela é totalmente ao contrário. O que é o contrário? Aí, uma hora eu me acerto. Que é totalmente ao contrário. Como assim ao contrário? É o cliente que tem a comissão sendo cobrada e ele não vai pagar para o corretor de imóveis. Por quê? O corretor de imóveis abandonou, começou a fazer um monte de erros. Aí onde que não é devido? Quando você tem erro grosseiro. Quando você está prejudicando o negócio. Aí a comissão não lhe é devida. Justamente a minha defesa foi essa. Agora eu tive um que foi bem legal. Você está todo mundo sentado para ninguém dar risada, né? Vou contar. Cliente meu recebeu lá ação de cobrança de comissão de corretagem, 1 milhão de comissão. Fui ver. Ele começou a intermediação, terminou com outro corretor de imóveis. Por que isso aconteceu? O cara não era corretor. Ele não era corretor. Quando a parte descobriu, ela descobriu por quê? Porque viu que o cara tá fazendo um monte de cagada. Tá fazendo um monte de porcaria. Ah, ele foi olhar, não tem Cresce. Não, na verdade ele estava usando o Cresce de uma outra pessoa ainda. 2 crimes aí, né? São 2 crimes aqui. Exercício ilegal da profissão e falsidade documental. São 2 crimes. Beleza, até aí. Aí, tirou o cara da jogada, ainda deu um chorinho pra ele não... Pra ele ficar, ó, vai, tá aqui precisando encher o saco. O cara entrou com o processo pra cobrar a comissão dele. Juro por Deus. Não, e o cara insistiu até o STJ. É lógico que ele já tá com o processo crime nas costas dele, mais um monte de coisa, né? Mas, pasmem, gente, o pessoal é fogo, viu? O pessoal, quando quer aprontar, o pessoal consegue, viu? Então... Hã? Olha, infelizmente, tem profissionais bons e maus para todas as profissões, né? Porque se eu pego um cara numa situação dessa, eu não entro com processo. Quem aqui é advogado também? Você entraria com um processo desses? Você avisa pro cliente, né? Fala, meu, eu vou te prejudicar. Fica quieto. Ó, uma vez eu tive um amigo meu, pelo menos, né? Eu lembro uma vez que uma coisa me marcou muitos anos, eu era começo de carreira, um amigo meu me procurou que ele queria comprar uma arma de airsoft e falava que estavam cobrando uma licença dele. Eu falei, peraí, esse negócio é tão fácil de comprar? Não é fácil, não, é fácil escambau. Deixa eu ver, pô, tem que ter certificado do exército, cara. Você quer que eu faça o quê? Se eu entro com algum processo, é um crime, eu tô confessando um crime aqui. Então você tem que ter essa visão pra não ferrar o cliente, pô. O cara, ele ferrou, o cliente tá com uma criminal nas costas já. Porque exercício legal da profissão, já foi oficiado o Cresce a gente sabe que vai ter as últimas consequências, e tem que ir mesmo, tá certo, tem que levar o cara, a espada de Alá na cabeça dele, tem que fazer mesmo. Então, tem gente que é sem vergonha, gente, que vai pra qualquer lugar. Isso aí, infelizmente, toda profissão tem. Toda profissão, infelizmente, tem. Entrando agora na locação... Quando a gente fala na lei de locações, a gente tem que entender primeiro o que aplica a lei de locações. Ou melhor, vamos primeiro entender uma coisa muito comum em imobiliária, quando você está na relação do seu cliente, que não se aplica uma coisa que todo cliente vem encher a paciência. Estou quase falando palavrão de novo. Encher a paciência falando que aplica. O que é? Código de Defesa do Consumidor. Não é legal quando o cliente chega e fala assim, olha, eu desisto do contrato. Por quê? Porque eu tenho 7 dias pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu quero morrer. Quem não escuta isso daqui todo dia, levanta a mão. Então vamos lá, vamos entender como que você esfrega na cara do amiguinho. Porque assim, de serviço nós temos muitos. Então, se você procurar no Google, você vai achar pelo menos uns 2, 3 artigos de
como é que eu vou falar? De facínoras, que isso na minha opinião facínora, que está colocando uma falácia na cabeça do seu cliente achando que ele pode fazer isso pelo Código de Defesa do Consumidor. Então tem muita gente que acredita, você acha artigos na internet. Gente, internet é pública, qualquer idiota publica qualquer coisa lá. Eu mesmo tenho blog, site, eu tenho um monte de coisa, qualquer idiota publica lá. Então assim, vamos entender uma coisa. Quando você está numa relação de locação, você não está numa relação de direito consumidor. O direito consumidor, deixa eu tirar um pouquinho que tá ruim para segurar. O direito consumidor, ele é feito para você proteger uma pessoa chamada consumidor de alguém chamado fornecedor. Quem que é o consumidor? É o cara que adquire um produto ou serviço e é um cara que ele não tem o conhecimento técnico daquele produto ou serviço, sendo que ele está numa posição desprivilegiada. Isso, em resumo, é o direito do consumidor. Aqui não, nós temos duas pessoas em iguais posições, que é o locador e o locatário. Como que eu vou falar que o locatário ele é totalmente desfavorecido em prol do locador? Nem sempre. Nem sempre. Eu não posso falar que ele é desfavorecido. O que é desfavorecido? Não estou falando desfavorecido economicamente. Desfavorecido tecnicamente. Ele não tem conhecimento nenhum. Não, os dois têm um conhecimento igual. Os dois podem estar munidos por advogado. Por que eu tenho uma necessidade da proteção do consumidor? Quem aqui já abriu uma conta em banco? Todo mundo. Alguém pegou o contrato do banco e quis discutir cláusula com o jurídico? Agora vocês entendem por que tem que ter a relação de consumo, tem que ter proteção, porque você não vai fazer isso. Você simplesmente assina ou cai fora. No contrato de locação não é bem assim, não. No contrato de locação você pode debater cláusula. É a vontade das partes, exatamente. Você pode debater cláusula. O que não pode, inclusive, e se você também não quiser assinar alguma coisa, você não assina. Você consegue fazer várias coisas. Então, são situações diferentes. E, principalmente, nós temos uma lei específica para a relação de consumos, uma lei específica para direito, para a relação de locação. E aqui nós temos, em direito, uma coisa chamada princípio da especialidade. Ou seja, nós vamos aplicar a lei que é específica àquele caso. Qual que é a lei específica para a locação? A lei de locações. Beleza, até aqui entendemos. Então, quando o cliente chega para falar para vocês que ele cancelou o contrato, ou que ele tem direito a 7 dias, primeiro, explica para o imbecil, explica para o anecéfalo, que ele não tem aplicação da relação de consumo, que não é direito do consumidor, para a gente começar a conversar. Segundo, se você quiser dar uma aula para ele, já explica que aquilo é para compra internet, tá? Não é nem para contrato. Uma vez eu fiz isso daí com uma moça que era boliviana, ela me encheu o saco, eu esfreguei na cara dela. Falei, isso daqui é para compra feita de produto na internet, que você não vê o que você está comprando, caramba. Ela foi, entrei com um processo cobrando a multa contratual dela. Posso fazer isso? Ela já tinha proposta aceita. Posso entrar com um processo cobrando a multa contratual? Pouca gente aceita fazer isso, viu? Mas pode. Por quê? A proposta vincula o negócio jurídico. Uma vez que eu tenho uma proposta, eu faço a proposta na locação ou na venda, essa proposta é aceita, pronto, vinculou. Nenhuma das partes mais pode existir. Ah, e o contrato, eu não assinei o contrato. Amigão, contrato de locação, ele tem que necessariamente ser escrito ou ele pode ser verbal? Você só tem a prova do contrato. Então pronto, as cláusulas já estão valendo. Já estão valendo. Se ela desistir, multa de 3 meses nela. É que é difícil um proprietário querer ter cuião para fazer isso, né? Que a maioria fala, deixa para lá, deixa para lá. Às vezes eu dou um susto, viu? Aluga pro próximo. Mas sabe um negócio que eu falo? Como é que você chama? Daniela, uma coisa que eu falo, às vezes o tempo que você vai perder para cobrar um idiota, você arruma outro. Não, arruma outro. O tempo que você vai perder para cobrar... Não, mas isso é um negócio que eu falo até com inadimplente no escritório, viu? Agora, de brincadeira de lado, uma coisa que eu faço até com inadimplente no escritório. Se a inadimplência não é tão alta, deixa quieto. Deixa pra lá, O tempo que eu vou... Mas dependendo também de inadimplência, ou dependendo do cliente, eu vou pra cima, viu? Eu tive um cliente que eu entrei com um processo de R$300. Eu fiz. Mas eu tava com tanto ódio daquela pessoa que eu fui. Eu tava com tanto ódio da pessoa que eu fui mesmo. Falei, vai ficar com o nome sujo, mas eu vou te cobrar R$300. Mas eu fiz. Perdi tempo, mas eu fiz, Não foi pelo dinheiro, foi pela raiva que eu tava da pessoa mesmo. Porque eu era isso... Gente, isso aqui não foi briga não, tá? Eu tô brincando. Isso aqui não foi briga não. Foi um soco, mas não foi briga não. É que eu faço taekwondo, tá? Então um soco mal dado.
E ainda do cuidado, o cara vai dever para mim que nem advogado faz taekwondo. Então vamos lá, gente. Onde que não entra a lei de locações? Eu não vou alugar, primeiro, imóveis públicos, lógico, aqui eu tenho lei própria do poder público, vagas de garagem. Quem alugou uma vaga de garagem aqui no condomínio achando que eu ia olhar a lei de locações? Código Civil. Você não vai aplicar a lei de locações, a lei já expressa que não entra nisso daqui. Na verdade, pela prática, até hoje eu não entendi o porquê que o legislador escolheu dessa forma, porque para mim não faria muita diferença. Mas ele preferiu escolher dessa forma justamente por conta da questão do uso do imóvel. Mas para mim ele daria na mesma, mas estou aqui para questionar. Espaços de publicidade. Agora o 4 é bem interessante. Flats, hotéis e equiparados. Eu teve uma época que eu assessorei uma imobiliária que ela era referência em flat lá em São Paulo. E uma das coisas que era muito interessante saber é que o pessoal ia bater boca lá com a lei de locações na mão. Tá errado. É uma lei de hospedagem, não é de locações. Eu não lembro qual que era a lei não, tá, gente? Mas é uma lei própria de hospedagem. Porque a relação em flat e hotel, ela não é de locação, ela é de hospedagem. Inclusive o contrato, eu lembro que quando eu entrei lá, eu tive que adequar todos os contratos, porque eles tinham um contrato de locação. Não é contrato de locação, é contrato de hospedagem. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui trabalha com flat? Ninguém, né? Difícil, né? Mas pode ser que tenham, vai saber, né? É hospedagem. É hospedagem. Então, assim, o cara chega pra você... Isso aqui é importante, ó. Airbnb. Eu sabia que alguém me perguntar Airbnb. Isso foi praga sua. Minha esposa falou que alguém me perguntar de Airbnb. Daqui a pouco eu entendo. Segura essa pergunta, daqui a pouco você me faz ela, tá? Essa é praga da minha esposa. Mas ó, o que eu quero falar pra vocês. O nome do contrato pouco importa. Ah, mas eu tô chamando ele de contrato de locação, mas é um contrato de hospedagem. Tá, ele não é inválido só pelo nome do contrato. O que importa é as cláusulas contratuais que estão lá. Uma cláusula contratual que for incompatível com o sistema, ela é excluída. Mas a cláusula, sim, o contrato não. Então, é muito comum, às vezes, você ter contratos que você errou o nome do contrato. Eu tive um contrato uma vez que eu escrevi que o contrato era de locação não residencial e era locação residencial. E todas as cláusulas estavam escritas como residenciais. Aí depois, quando a pessoa ficou inadimplente, ela quis entrar em juízo para falar a nulidade do contrato. Ah, passa-me um favor, vai. Você morou no imóvel? Morou. As cláusulas são de moradia? São. E só por causa do nome do contrato você vai querer invalidar? Isso não existe. O que importa é o conteúdo do contrato, não o nome dele. Pergunta. Praga sua também. A gente faz parte do contexto. A gente vai entrar daqui a pouco na parte de locação por temporada. Mas assim, não importa o nome que você dá no contrato. Você pode errar o contrato, o nome do contrato. O que importa é o conteúdo dele. O que importa, na verdade, assim, como que eu interpreto um contrato? Tem gente que acha que interpretar um contrato é igual você ler um livrinho de português. Você vai pelo ponto, vírgula, essa vírgula está aqui, então quer dizer isso. Aqui está acima e não em cima. Então tem gente que observa a gramatical. Não é assim que se interpreta um contrato. Um contrato ele se interpreta pela vontade que as pessoas tinham na hora de contratar. Então você vai ver, tá, você contratou lá, tá escrito que é um contrato de locação por temporada. Tá bom, mas qual que era a vontade de vocês? Deixar você morando um ano lá. Isso é contrato de temporada? Um ano? Você tem prazo. De cabeça agora eu não sei, mas você tem um prazo de locação temporária. Se eu não me engano, que são 90 dias, né? Alguém me conta, 90 dias, né? Podendo ser renovado por mais 90. Eu vou deixar morando um ano? Desde o começo a nossa intenção era morar um ano? Isso não é contrato de temporada. Isso não é contrato de temporada. Isso daí é um contrato de locação residencial básico, normal. Ah, mas eu chamei de contrato de temporada. Então, não vai ter essa diferenciação pelo nome do contrato, vai ter a diferenciação pelo conteúdo do contrato. Aqui nós temos uma coisa chamada fungibilidade, eu recebo uma coisa por outra. E arrendamento mercantil também não vai se aplicar aqui na lei de locações. Vamos prosseguir. Opa, acho que eu estou voltando. Tem que colocar o vermelhinho para cima, espera aí. Anda, diacho. Andou. Então, vamos iniciar um contrato. Eu acho que era mais ou menos isso que vocês queriam, acho que ouvir da outra palestrante, né? Essas relações de cliente, coisas mais práticas do que eu ficar aqui montando um monte de artigo de lei chato, que até pra mim é chato isso daqui. Mas a ideia, primeiro, eu vou olhar, antes de começar um contrato, vou olhar as partes. Primeiro, o cara que tá me dando o imóvel para eu alugar, vocês têm certeza que ele é o locador? Vocês têm certeza absoluta? Ó,
Eu vou deixar minha carteira aqui, minha calça está caindo. Quem assiste aqui meu programa Locação em Foco? Cadê a delegada que eu quero uma arma agora? Ninguém assiste o meu programa. Você assiste. É lógico que você assiste, você edita ele. Ninguém assiste o meu programa. Ninguém. Ó, gente, brincadeira à parte. No programa de número 100, o programa de número 100, e ela ainda fala 3 vezes. Pedro, tu me nega 3 vezes. Te crucifico de cabeça para baixo no Coliseu ainda, vai ver. Ó. No programa de número 100, eu fiz com a participação do Viana. E uma das coisas que ele estava comentando no programa, nem eu lembrava, nem eu tinha essa ciência toda disso. Ele comentou de uma senhorinha que mostrava que era proprietária de um imóvel. Uma senhorinha assim que ia dar chocolatinho todo dia, que era proprietária do imóvel. Quando foi ver, ela não era nada do imóvel. O imóvel era de outra pessoa. Como teve também outro caso, que estava para alugar o imóvel, quando foi ver o imóvel já estava com outra pessoa. Aí quando foi descobrir, a pessoa que ia na imobiliária era um pintor que estava fazendo a reforma no imóvel. Ele teve acesso aos documentos, foi lá e colocou para alugar. Então, gente, cuidado, vamos descobrir se a pessoa que está na sua frente, ela é realmente o locador. Porque aqui nós temos um problema. E o problema é grave. Fala para mim, por que o cliente coloca uma locação na mão do corretor e não faz ele mesmo? Tem uma razão para isso. Por quê? Porque você é o responsável técnico. Você é técnico. Você é um profissional técnico, gabaritado. Você sabe o que está fazendo, você está dando a maior proteção para o negócio dele. Por isso, você é um profissional técnico, você não é um vendedor, você é um técnico. Inclusive, tirem da cabeça de vocês que vocês são vendedores. Não sei se alguém tem essa falácia na cabeça. Tirem, vocês não são vendedores. Eu cansei de ouvir corretor falar, eu sou vendedor. Não, você não é vendedor, você é um profissional técnico. Você é técnico, você tem que manjar um pouco de cada coisa, inclusive. Por isso vocês estão tendo uma aula de direito chato aqui, eu sei. Estou tentando fazer mais divertido aqui. Porque vocês têm que ter noção disso daqui. O cliente chega para você e você acaba lesando ele. Você acaba prejudicando ele. O que acontece? Vou tomar uma representação no Cresce? Amigo, você tomar uma representação no Cresce é o menor dos seus problemas. O problema é você tomar uma ação civil de reparação de danos. Ter que tirar dinheiro do seu bolso para reparar o prejuízo da pessoa que você causou. Acho que é um pouco pior do que você ser suspenso por uns 6 meses, tá? Porque às vezes você demorou 2 anos para ganhar o dinheiro que você vai ter que pagar a indenização. E vai te fazer falta. Então toma cuidado, vê se o locador é ele mesmo. Agora detalhe, o locador, ele necessariamente ele tem que ser o proprietário do imóvel? Tem que ser ou não? Consegui. Não? Obrigado. Eu já ia te pedir mesmo. Sim ou não? Não. Exatamente, não necessariamente o proprietário. Por quê? Eu tenho a figura, por exemplo, do sublocatário. Sublocatário é a maior prova de que eu não preciso ser proprietário. Eu tenho também aquele imóvel de inventário. De espólio, inventário. Aí chegam lá, você tem uma locação, isso aconteceu numa imobiliária que eu assessorava. O cara era cliente da imobiliária por 10 anos, faleceu. Aí chegou, ele tinha 3 filhos, chegou um dos filhos e falou assim, conversei com meus irmãos para pagar o aluguel para mim. Beleza, né? Aí, graças a Deus, eu fui consultado, porque ele ia fazer essa besteira. Eu fui consultado, falei, não, peraí, ele tem inventário aberto? Não. Tá, ele tem certidão de inventariante? Não. Ele tem alguma autorização por escrito dos irmãos que pode pagar só para ele? Não. Então, não, você não vai pagar para ele. Você vai... Todo mundo vem aqui, assina um termo que posso pagar para um e ele se vira. Ou então, eu vou pagar para todo mundo. Mas os outros eu não sei onde é que tá. Então, nós vamos entrar com uma ação de consignação em pagamento. Vamos depositar esse dinheiro em juízo e eles depois que se matem para receber. Você não pode pagar errado. Você não pode pagar errado. Quem paga errado, paga 2 vezes. Pergunta. É assim, a pessoa então faleceu, o imóvel estava alugado, a imobiliária ela tem o direito de renovar o contrato sem autorização dos herdeiros? Olha, você vai prezar, assim, eu entendo que eu vou prezar pela continuidade do contrato. Uma vez que a pessoa está lá
ninguém se manifestou da retirada da pessoa, vou prezar pela continuidade do contrato. E aí ela continua pagando na conta e ela... Só que o meu problema, eu como imobiliário, eu vou passar para quem? Porque eu entendo que eu estou recebendo a pessoa. Eu não posso ficar guardando dinheiro, eu vou repassar para alguém. E aí, os herdeiros, qual de vocês que vai receber? Tem inventário aberto? Se tem um inventário aberto, tem um inventariante. O inventariante, ele é responsável para receber. Beleza, eu posso pagar ele. E se, por exemplo, o herdeiro quiser rescindir o contrato, não tem que pagar multa, nada, ou tem que pagar multa? A multa da imobiliária? Se tiver previsão em contrato, seja discutível, porque não foi ele que fez Não foi ele que fez, é um pouco discutível. Eu vou te falar que tem duas correntes. Uma que vai entender que não foi, como não foi ele que fez, uma vez que a pessoa que contratou faleceu, extinguiu o contrato. Então, talvez não entre a multa. Outra que vai entender pela continuidade do contrato, talvez uma renovação tácita, porque a pessoa demorou muito tempo para ir. Isso aí é discutível para cada caso, tá? Não é tão simples. Você está falando a respeito do administrador ou do contrato de locação? Não. O que eu tô falando é, para quem que eu vou pagar o aluguel? Para quem que eu vou pagar o aluguel? Aí a rescisão, ela perguntou da rescisão. Sim. A rescisão do seu contrato ou a rescisão do contrato de Não, da aluguel? rescisão do contrato. Do contrato de administração. Não, de aluguel não, de aluguel não, desculpa. Não, bem observado, bem observado. Não, bem observado. Eu entendi que era o de administração. Não, esse daí a lei já fala que já se renova para os herdeiros. Dá continuidade, princípio de Saizine. Dá continuidade. Isso, dá continuidade. Mas assim, a minha preocupação com vocês é, chega o cara para receber o aluguel, para quem que vocês vão pagar? Então, se o cara tem inventário, eu vou pagar para o inventariante. Mas a maioria das vezes a pessoa não faz inventário. Por quê? Porque é caro, porque dá trabalho, porque o Brasil é uma porcaria, tudo é uma merda, que o dinheiro vai ser roubado e o cara não quer fazer inventário. Tá cheio disso daí também. Como que eu vou fazer? Ou todos os herdeiros me assinam um termo que é autorizando passar para alguém, ou eu vou passar para todos os herdeiros, com todo mundo aqui autorizado, ou vou entrar com uma ação de consignação. Eu vou depositar em juízo os aluguéis e a pessoa que se mate para descobrir quem que é. Isso aqui é muito importante, porque a ação de consignação é uma ação que ela custa. Então a imobiliária vai ter que pagar custos processuais para fazer isso, vai ter que contratar advogado para fazer isso. Já te chama aí. E às vezes a imobiliária não quer fazer para não ter esse custo. Só que aí você vai querer ter uma saída mais simples e vai ter que indenizar alguém futuramente. Que se alguém que reclamar, falar, olha, você não me pagou corretamente, e aí, como é que eu faço? É o problema. Pergunta. No caso, por exemplo, um casal que colocou comigo para locação, eu administro, eles estão se separando em partilha agora, fazendo um litigioso. E aí ele quer que tire porque ele quer entrar no apartamento. E ele não quer que deposite mais na conta dela, porque era a conta indicada por ele. Eu entro com consignação. Se eu tenho uma ordem judicial falando o que eu faço, beleza. Se não, ou tem uma ordem, ou tem um acordo, ou eu consigno. Deposito em juízo e eles que se matem para receber. Toda vez que eu não tenho certeza para quem eu tenho que pagar. Por quê? Porque eu tenho uma confusão aqui, eu não sei para quem que eu tenho que pagar. Estou na dúvida. Ou eu desconheço a pessoa que eu tenho que pagar. Um caso também interessante. Vizinho da minha mãe, muitos anos atrás. Estava na locação, morreu o proprietário. Os filhos estavam lá nos Estados Unidos. O imóvel é meu. Parou de pagar o aluguel. Eu falei, não, deposite sem juízo, vai pagando em juízo. Não, o imóvel é meu. Ele falou que ele ia me dar o imóvel quando ele morresse. Deu 3 anos, o filho veio dos Estados Unidos e entrou com ação de reintegração de posse. Ou seja, você não sabe para quem pagar, porque a pessoa está longe, eu não tenho para quem pagar, deposita em juízo. Porque isso é para você tirar a inadimplência. Entendam que pagar uma dívida, e no caso, quando você paga o aluguel para o locatário, para o locador, você está pagando uma dívida que você tem com ele. Pagar uma dívida não é uma obrigação, é um direito. Porque se você não paga a dívida, você está inadimplente. Então, é um direito que você tem de pagar uma dívida. Logo, a gente tem que saber para quem que vai pagar essa bodega. Na dúvida, jurídico entra com ação de consignação. Eu vou pagar custas. Prefiro que você pague custos da ação de consignação do que depois você ter que pagar uma indenização que você pagou mal. Muito melhor. O inquilino é inquilino mesmo? Gente do céu, a gente não tem golpe de inquilino falso, né? Eu não tomei um também, né? Eu também tomei. Quis fazer igual a Quinta Andar, que faz tudo digitalmente, tomei na cabeça. Tive que indenizar depois o meu cliente. Então, vejam se o inquilino é inquilino mesmo. Uma ideia, que isso daí, inclusive, foi o Viana que fez essa ideia nesse programa número 100. Gente, assistam o programa número 100 do Locação em Foco. Tava bom. Todo mundo, pelo amor de Deus,
Faço programa com tanto carinho uma vez a cada 15 dias pra vocês. Falo um monte de porcaria, quer dizer, um monte de coisa legal lá. Trago gente, vocês não assistem. Inclusive, gente, o Viano falou uma coisa legal. Vocês podem criar um formulário pela senha gov.br para mandar pra pessoa. Em que não é qualquer um que vai conseguir acessar. E vai ter um pouco mais de autoridade, um pouco mais de transparência. Pessoa assinando um formulário com a senha gov.br. Se você conseguir, às vezes, fazer uma chamada de vídeo com a pessoa só para reconhecimento, saber quem é quem, também é importante. Reconhecimento de firma, se tá na dúvida, manda fazer reconhecimento de firma com presencial. Não por semelhança, presencial. Isso tudo se você tiver com dúvida, mas é lógico. O problema vem quando você tá atento ou o problema vem quando você tá tranquilo? Aí que então a gente tem que criar um padrão. A gente vai ter que criar um padrão. Como que é o padrão que a gente pode criar? Aí cada um vai criar a sua forma de trabalhar, né? Vai tentar fazer consulta, uma consulta maior, não aquela consulta só de Serasa para saber se a pessoa tem protesto, vai ver se tem, de repente, alguma ação antecedente, vai ver se vai tentar ver qualquer coisa que puder fazer. Qualquer tipo de busca. Senta com a pessoa, conversa pelo menos um pouco pessoalmente. É o problema que, assim, se a pessoa não quiser aparecer para vocês, é porque ela já é fraudária. Fraudária não, já é farsária. Eu tô falando certo? Farsária. Ah, vocês entenderam. Vocês entenderam. Então a pessoa já é um 71, já estelionatário, agora acertei. Já é a fake news. Geralmente, como que a pessoa faz? Olha, eu tô vindo fazer locação em nome do meu tio. Eu quero conhecer o seu tio. Outra coisa importante, vou fazer o contrato de locação. Deixa eu sentar um pouquinho que meu braço tá doendo aqui. Vou fazer um contrato de locação. Ai! Vou fazer um contrato de locação. Legal. Eu preciso saber, eu preciso colocar no contrato só uma pessoa que está com o nome sujo, que está com o nome limpo, ou eu tenho que colocar quem vai morar lá? Cara, é muito comum o casal, a mulher tá com o nome sujo porque ela já alugou numa outra imobiliária e já tá até com ação de despejo, mas ele coloca no nome do filho, que tá com o nome limpo. E aí você fala assim, ele tá com o nome limpo, tá certo, tá, perante o proprietário, joinha pra você, meu dedão levanta, joinha pra você. Só que aí você vai tomar um golpe do mesmo jeito, porque se ele ficou inadimplente no outro, o que geralmente eu olho numa análise de contrato? Eu olho pra saber se o cara tem dívidas referentes à locação. Ah, mas o cara tem uma dívida lá de R$11 da Claro. A gente avisa o proprietário, mas fala, pelo amor de Deus, a gente sabe que no estudo da economia, você tem uma pirâmide de necessidades, e a moradia tá lá em cima, a moradia é alimentação. Então você sabe, o cara às vezes vai deixar de pagar com o telefone, mas o aluguel talvez não, né? Talvez não. Mas isso aqui não desabona. Agora você vai fazer a pesquisa, tá com dívida de aluguel, já tá reprovado. Olha no TJ, tá com ação de despejo ou ação de cobrança de aluguel, tá reprovado. São esses tipos de coisa que é interessante olhar. A natureza da dívida, para depois falar pro proprietário. Que senão, se hoje em dia a gente tirar todo mundo que tiver um Serazinha... Sabe qual que é a minha régua? Qual que é a régua? Eu sempre falo pra minha assistente até, deveu na Casas Bahia, não precisa nem do nosso tapete, porque a Casas Bahia é o seguinte, eles ligam pra você, só falta te pagar pra você pagar eles. Entendeu? Não. Gente, a Casas Bahia é uma mãe. Então, assim, se a pessoa deve lá, ela vai ficar pagando meu aluguel um mês, e no terceiro ela vai me dar a chadu. Então, e também depende de ser humano para ser humano. Eu tive uma cliente, uma vez, que ela tinha a ficha parecendo a capivara do Fernandinho Beiramar. Mas eu... mas eu falei assim, proprietário, essa eu conheço, pode alugar para ela. Por quê? Não. Ela não tinha nem garantia, fiz sem garantia. Porque essa eu sabia que ela pagava o aluguel em dia. Porque ela tinha... o histórico dela, você fala, o aluguel ela vai pagar em dia. Ela pagou em dia religiosamente. Eu tive um caso também, nossa, isso foi legal pra caramba. A pessoa era locatária, o pai já era locatário da imobiliária por acho que 6, 7 anos, pagando em dia. Colocou o filho ficou 3 anos. Aí de repente o filho perdeu um emprego, mudou lá, foi montar uma funerária, não sei pra que raio o cara ia montar uma funerária. Começou a ficar inadimplente e pronto. E não começou a pagar aluguel, aí começou a tocar o botãozinho do FD, bom, vocês entenderam, né? Começou a usar salão de festa, começou a usar tudo que não podia. E ainda por cima, deu uma canseira no despejo que eu levei mais de 1 ano para arrancar o cara de lá. Ainda saiu com um caminhão. Ele foi até as últimas consequências. Então o ser humano também, gente, é imprevisível. Uma coisa que no direito eu costumo falar, que eu lido com o ser humano
com a mente do ser humano. Então, o que eu falo pra vocês, o ser humano é capaz de tudo que vocês podem imaginar, tá? Ser humano, Gigcel, isso aí, o ser humano é capaz de tudo que vocês podem imaginar. Então, a gente sempre tem que observar a ocorrência de fraudes. E outra coisa, prestem, gente do céu, prestem todas as informações necessárias da locação. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um cara chato, eu odeio barulho. Eu gosto de dormir com as galinhas, eu gosto de dormir 10 horas 10 horas nada, 9 horas eu já tô dormindo. Ontem, inclusive, acho que 8 horas eu fui dormir. Tô com sono. Eu durmo cedo. Aí, eu gosto também de acordar cedo, tudo bem, né? Aí, pensa do seguinte, eu sou um cara que não gosta de barulho. Chego pro corretor e falo assim, Vilma, vou pegar você pra Cristo. Vilma, eu quero um imóvel silencioso. Aí você me apresenta o imóvel, fala, esse imóvel aqui é silêncio. Eu falando, Vilma, esse imóvel é silencioso, eu não gosto de barulho, Vilma, eu gosto de dormir 8 horas da noite, 9 horas da noite, eu sou chato, daqui a pouco, já são 7 horas. Tipo isso! Aí, Vilma, eu quero dormir cedo. Eu não gosto de barulho, eu durmo até com protetor auricular. É verdade, eu durmo com protetor auricular, que eu não gosto de barulho mesmo. Aí, você bota, não, isso aqui é silencioso. Beleza, aí quando eu começo, tem uma adega do lado, e os caras gostam de fazer barulho até 1h da manhã. Vilma, tô te metendo no processo. Por quê? Você não prestou minhas informações que eu precisava. Eu pedi uma informação, eu deixei uma coisa clara e você não observou a informação que eu te falei. Você me prejudicou, omitiu a informação. Um outro caso que eu tive na pandemia, infelizmente, como foi na pandemia... Foi depois não, né? Se a adega foi depois que ela te alugou. É no momento. No momento não tinha, depois montou. Aí eu que dou um tiro no cara que tá montando a adega. Aí o problema não é mais dela. Mas na época, realmente, o imóvel era silencioso. Tá certo. Agora, eu tive um problema com o cliente lá bem no começo da pandemia. O cara, ele alugou um salão. Meu cliente alugou um salão lá na Avenida Salim Maluf, no bairro da Moca, para montar uma pizzaria temática. E ele deixou claro para o corretor de imóveis, inclusive isso está na proposta e no contrato de locação, que era para montar uma pizzaria temática. Foi oferecido o imóvel para ele, observou, gostou. Quando foi fazer o levantamento, não podia ter alvará. Estava totalmente irregular aquele imóvel, não podia ter alvará. Ah, doutor, eu tenho que ver isso? Se o cliente te especificar, sim. Se o cliente... Você é o responsável técnico. Você que manja dos Paranauê, não é ele. Ele está te procurando porque você que manja dos Paranauê. Ele não manja dos Paranauê, você que manja. Beleza, parabéns. E para rescindir o contrato? Ah, não, tem que pagar a multa aqui de 3 meses. Que, mano, é multa o quê? Você me alugou um imóvel para montar uma pizzaria, eu não posso ter pizzaria, tem que o processo. Só que no processo foi todo mundo. Geralmente a gente coloca só o locador. Por quê? A imobiliária não tem culpa disso. Nesse caso a gente colocou a imobiliária junto também. Porque... Pode perguntar, eu gosto assim. Eu gosto assim, amostradinho. Esse cara entrou em desuso já. Mas era o alvará ou era a adequação do imóvel? Não, alvará não. As duas coisas. O zoneamento? Não, o imóvel estava todinho irregular e não podia ter emissão de alvará. Eu não me lembro o que era, foi isso em 2020. Eu não lembro, mas o imóvel estava todinho irregular. Acho que tinha uma construção irregular nele que não permitia o alvará de licenciamento. Assim, era coisa que o corretor tinha que saber. Não tinha como. Aí, temos um problema. Não, se o cliente podia especificar, olha, eu preciso do imóvel para isso, você tem que verificar. Para pizzaria não podia. Não sei se para outras coisas podia, mas para pizzaria não podia mesmo. Aí faltou alvará. Ou seja, se o cliente especificar, você tem que ir atrás da informação e passar para ele. Não tem jeito. Então, antes de alugar. É que o problema é que às vezes a gente quer fechar tão rápido o negócio, com medo de perder o negócio, da locação. Sabe como... Eu tenho um nome para isso. Sabe como se chama? Dinheiro maldito. Que é aquele dinheiro que você tá louco para receber, que você precisa receber, e depois você vai gastar de remédio, com tudo que você ganhou. Eu sei, já tive vários desses casos assim. Eu já tive cliente que me procurou, que minha intuição falou, não fecha. Eu falei, puta, vou fechar. Pronto, ganhei até problema cardíaco. Ó. Então, ó, agora beleza. Feito isso, o que eu vou fazer com o imóvel? Vou dar a chave pro cara? Calma, não vou dar a chave pro cara, mas você vai alugar ainda. Você vai alugar bastante, vai. Eu vou dar a chave pro cara de cara? Não. Eu vou fazer primeiro o quê?
Gente, atenção aqui, ó. Eu tô aqui, atenção em mim. Eu sou um cara chato, eu sou leonino. Não, mentira, eu sou ariano. Eu sou ariano com fama de leonino. Eu gosto de atenção aqui, tá? O que eu vou fazer primeiro? A vistoria do imóvel. Pra que serve a vistoria do imóvel? Só pra mostrar pro cara que fotinhos do imóvel? Não, eu tenho que mostrar o estado de conservação do imóvel, cáspita. Então eu tenho que fazer um relatório tirando fotos do estado atual do imóvel, descrevendo a condição de cada cômodo. Se tiver uma trinca até no espelho da tomada, tira a foto, mostra, escreve trinca no espelho da tomada. Por quê? No final da porcaria... Aí faz ele assinar. Todo mundo assina a vistoria. Por quê? No final da locação, se isso daqui tiver com qualquer coisa diferente, um dos dois vai chiar. O proprietário geralmente vai chiar até por causa da pintura. Não, mas a pintura não é a mesma aqui. Não, mas a pintura é a mesma. O cara pintou. Não, mas eu pintei com souvenir. Ele pintou com tinta aqui que eu não conheço. É a mesma tinta. Não, ele não pintou porque eu conheço souvenir. Eu já trabalhei com pintura há 20 anos, eu sei como é que é a tinta souvenir. Aí você vai ver, é uma tinta souvenir. Mas o cara vai encher a paciência de vocês. Então, o que você tem que olhar? O que vocês têm que olhar? O imóvel está entregue nas mesmas condições, ou melhor, do que ele recebeu? Qual que é a obrigação do inquilino? Eu tenho que entregar o imóvel nas mesmas condições que eu recebi ou melhor do que eu recebi. O imóvel está na mesma condição? Tá. Beleza. Então nada é devido. O proprietário não tem... Não, mas eu quero que você cobre que eu te pago o preço. Não, você me paga para ser justo. Os dois são meus clientes. Os dois são meu cliente. É lógico que a gente vai puxar a sardinha mais proprietário, né? Porque o proprietário dá o imóvel, o inquilino dá um pé na tua bunda, né? A gente puxa mais sardinha pro proprietário, mas você também não pode fazer errado. Tem que fazer o certo. Beleza. Agora, tem uma inconsistência lá. Eu tive um caso que a gente alugou, coloquei na vistoria alguns móveis que faziam parte lá do imóvel, que ele não podia mexer, que era uma rack, um fogão e eu não lembro mais o que era. Eu deveria lembrar, mas eu não lembro. O cara arrancou tudo. E ainda falou, não, mas era tudo velho. Mas não pode. Porque era um desgramado. Infeliz. E aí o pior de tudo. Pior não. Eu vou entrar com processo contra ele para cobrar a indenização. Qual que é a prova que eu tenho que ele prejudicou o imóvel? A foto e o laudo de vistoria assinado. Já pensou se não tivesse o laudo de vistoria? Já pensou se ele não tivesse assinado? E aí, como é que eu ia cobrar isso dele? Aí o proprietário ia cobrar de você, porque você vai ter que pagar. Você que fez a besteira. Eu queria tirar uma dúvida. Pode tirar até duas. Tem um cliente que ele alugou o imóvel dele, a vistoria, ele não contratou, não foi comigo, não foi com o corretor, ele alugou. E aí Responsabilidade dele. A vistoria de entrada ele fez com uma amiga dele, que é arquiteta, fez todo O arquiteto. laudo e tirou fotos, fez um laudo certinho. Só que agora, a vistoria de saída desse mesmo inquilino, ele está me chamando para mim fazer. Pode fazer. Ele me passou a vistoria. Pode fazer. Pode fazer. Eu entendi o que você quer dizer. Tipo, ela que fez a primeira faz a segunda. Não, uma independente da outra. Mas eu estou achando que ele está querendo entrar com uma ação, com Faça... achando que ela não tem a capacidade para fazer e ele quer um corretor. Problema dele. Faz o seu trabalho. E cobra. Olha, a vistoria de saída eu faço comparação. Eu faço comparação da vistoria de saída, mas no seu caso não faça não. Só entregue ele que se vira. Olha na tabela do Cressel, faz o seguinte, cobra um aluguel do cara. Cobra o que você quer. Cobra um aluguel, cobra um salário mínimo. Eu falei um salário mínimo. Vamos salário mínimo. O cara que se dane. Pra ele aprender a deixar de ser tonto. Então vocês façam isso e atenção, faz isso. Gente, aqui faz em 3 dias e assina com as partes. Agora uma pergunta interessante. O contrato eu vou assinar em 3 vias, vou dar pra pessoa, a vistoria também. Agora pergunta, e se uma das pessoas não sabe ler? Acontece, viu? Só testemunha não. Sabe o que eu recomendo fazer? Porque a testemunha,
é interessante, mas só que a testemunha às vezes fica frágil. Porque se o cara fizer... Assim, o cara não sabe ler, ele vai fazer um monte de besteira, mas depois ele vai procurar a defensoria pública ou uma coisa e vai entrar com o processo. O que eu recomendo? Se você vê que o cara não sabe ler, o cara é analfabeto, grave a leitura do contrato com ele e faz ele colocar impressão digital, vai tocar pianinho, para mostrar veracidade. Grava a leitura do contrato com ele, forneça uma cópia para cada um e guarde alguma cópia com você também. Pode fazer, mas aí acho que é desnecessário, mas cartório faz. Grava, porque aí você tem uma prova que você leu o contrato pro infeliz, ele tá ciente do que tá acontecendo, porque, gente, contrato de locação é um problema. O inquilino, quando ele tem qualquer dor de barriga, eu não recebi cópia do contrato. Você não me deu cópia do contrato. Não, você não deixou eu ler o contrato. Não é assim? Eu tive uma infeliz muitos anos atrás. Nossa, gente, eu tô muito revoltado hoje. Todo mundo meio idiota, infeliz, né? Eu tô revoltado, tô muito bravo. Por que será que eu tô tão agressivo assim, né? Mas essa eu fiquei com ódio. Por quê? Eu fiz uma locação. Eu tava, inclusive, com um problema de cálculo renal. E a pessoa ficou comigo 1 hora no meu escritório, trocando ideia, batendo papo, falando, lendo o contrato, tirou todas as dúvidas dela, morrendo de dor à base de tramal, e ainda me deu receita de chá, tudo mais. Beleza. Aí, de repente, entrou a pandemia, a gente começou a fazer negociações, né? Falou, vamos tentar reduzir o valor do aluguel pra você poder pagar? Não, pode ser, de 1.950 que você paga, quanto você pode pagar? R$100, o quê? R$100, tá de sacanagem? Não, vamos ver outro valor, vai, pelo menos uns 1.000. Vai, um pouco mais da metade. Não, é sempre que eu tô grávida. Tá aí, o que eu tenho a ver que você tá grávida? Já consultei um advogado, quem está grávido não pode ser despejado. Ai, Cristo, quem foi imbecil que falou isso pra ela? Tudo bem. Tive que entrar com despejo. Vocês acreditam que ela, na contestação do despejo, ela falou que eu não deixei ela ler o contrato? E que eu não dei cópia do contrato pra ela? Por isso que eu tô xingando ela, que eu peguei ódio, virou pessoal isso daí. Que ela veio falar que eu não deixei ela ler o contrato. E, inclusive, lembra que eu falei que uma pessoa questionou a terminologia não residencial para residencial? Foi essa imbecil também. Pode perguntar. Eu, quando faço, na hora da entrega da chave da vistoria, eu tiro fotos e também escrevo que eu estou entregando tantas chaves, o contrato. É o importante. É o importante. Quanto mais informações você der, menos problema você vai ter. Registrar. Não é não. Você vai pagar do jeito que está no contrato. Mas você tá vendo? Cliente, vocês têm que se preservar, porque o cliente, quando dá uma dor de barriga, ele vai apontar o dedo na tua cara. É isso aí. Ó, gente, modelos de contrato, eu sei que todo mundo gosta de usar modelo de contrato. Eu vou passar rapidinho. Mas assim, o ideal é que você sabe fazer um contrato do zero. Se você souber fazer um contrato do zero sozinho, beleza. Mas assim, saiba adequar modelos. Porque o problema é que a gente fica se amarrando muito em modelo e o modelo acaba tendo alguma inconsistência que não é legal. Então, olha direitinho para ver se está tudo bem regularizado. E crie modelos próprios. Um problema que eu vejo de muitas imobiliárias, o pessoal tem medo de criar cláusulas, tem medo. Eu tenho um cliente, uma imobiliária, que ela me chamou outro dia, falou, doutor, tudo bem? Ó, eu tenho uma locação que eu estou fazendo, que eu preciso de um contrato que fale de locação residencial. O que ela queria mesmo? Falando que não pode fazer barulho depois das 10. Não existe nenhum contrato de locação com modelo próprio falando que vai fazer depois das 10. Foi a gente que cria essa cláusula. Ah, não, cria para mim que eu não sei criar. Tá, manda pra mim aqui, coloquei lá a cláusula tal. É proibido inquilino fazer barulho depois das 10 horas. Pronto. Joga no chat GPT, caramba! Mas tudo bem, tá me pagando? Eu faço. O importante é isso aqui, ó, consulte sempre um jurídico. E saiba que tem cláusulas que vão ser inseridas também manualmente. Tem cláusula que... Você queria fazer pergunta, né? Não? Falar, manda pra mim que eu pago R$500. Então, assim, importante sempre ter um departamento jurídico, né? Eu não tenho departamento jurídico. Tá bom. Fica sem. Então, nem tudo está no modelo. Isso aqui é importante a gente saber. Então, alguns exemplos de cláusulas. Cláusulas é boa, né? Proibição de barulho. Eu geralmente, lá na Moca, tem muito boliviano. Eu gosto muito, bato papo com eles, mas a gente sabe que às vezes alguns montam confecção e a confecção faz barulho até de madrugada. Então, dependendo do que o cara tá alugando,
eu já coloco uma cláusula falando, ó, você não pode fazer barulho depois de tal hora. Ou então os vizinhos não podem reclamar de barulho. Eu coloco isso no contrato. Ah, como? Do jeito que eu tô falando, eu coloco. Não precisa ter um termo bonitinho pra colocar. Coloco como você conseguir. Contando que esteja inteligível. Estando inteligível, tá ótimo. Cláusula de renovação. Sabe o que é legal às vezes você colocar uma cláusula? Dependendo do cliente, do locador, que na renovação do contrato ele já é obrigado a renovar com você. Porque às vezes o cara renova o contrato e não renova com você. Vai fazer por... Já coloca, ó, renovação para você. Carência para reparos. Ah, eu preciso aqui de uma carência de 3 meses para fazer reparo. Não é legal você colocar modelo. Coloque isso manualmente. Porque você vai ter que especificar qual que é o tipo de reparo que a pessoa está fazendo, qual que é o valor que está sendo abonado. Até porque aqui tem uma discussão que, assim, o meu irmão vocês devem conhecer, ele que é o Dr. Luiz Antônio Rocha. Ele veio da palestra aqui algumas vezes. Baixinho, moreninho, meu gordinho, é meu irmão, viu? Aí a gente tem uma discussão. Qual que é a discussão? Eu entendo que se eu colocar no contrato, você tem uma carência de 3 meses para arrumar o telhado, você está se responsabilizando pelo telhado. Se passou 3 meses, você não conseguiu arrumar o telhado, problema teu. A gente especificou, 3 meses, e você aceitou entendendo que 3 meses era suficiente para colocar no telhado. Ele já entende ao contrário, que se realmente não for suficiente, essa cláusula é nula. Então, a gente é irmão, estudou junto, a gente é associado do escritório, tá na mesma área, os 2 é palestrante, os 2 é professor, e ainda a gente diverge. Tem coisa que a gente diverge. Isso é uma coisa que a gente está divergindo. Então, eu entendo que se você vai colocar carência para reparos, vou dar uma carência 3 vezes pro cara reparar uma coisa de imóvel, especifica o máximo que você puder o que ele vai fazer, coloca um termo, coloca um termo de responsabilidade, ó, você tá se responsabilizando, porque depois você vai falar que não foi suficiente, aí depois é outra coisa. Agora também vamos entender que às vezes não é suficiente mesmo, a pessoa não tá sabendo e não tem como saber. Eu tive um caso de reparo de telhado que a pessoa falou, acho que 3 meses é suficiente aqui de aluguel pro mexer. Pô, quando foi ver, tinha que trocar o telhado inteiro da casa, tinha que gastar mais de 20 mil. Aí também não, né, Cachoeira? Aí também não. Aí até eu falei, nesse passo aqui, a gente chama de vício oculto, né? No direito a gente chama mais bonitinho, vício redibitório, que é aquele vício que é um defeito oculto que a gente não tinha como saber. A gente sabia que tava podre, mas não sabia que tava tão podre assim. Eu não tinha como saber. Só hora que um profissional subiu lá e falou, não dá 3 meses aqui não, dá mais. Então vai ter que alterar, mas é uma coisa que descobriu na hora, aí sim. Então, desse caso, quanto mais vocês explicarem, melhor. Por isso que eu falo, vai fazer com modelo, prestem atenção no modelo, evitem ficar se engessando em modelo, porque às vezes a gente se engessa tanto em modelo. Informações por escrito. Fora o que está no contrato, tudo que você vai fazer, documenta com as partes, com ambos. Documenta. Por que eu falo documenta? Deixa eu sentar de novo aqui. Eu falo documenta porque é o seguinte, dito por não dito, vale o que está escrito. WhatsApp vale? Olha, vale. Tudo que você conseguir ter como prova, vale. Então, assim, eu só tenho minha comunicação com o cliente via WhatsApp. Manda o WhatsApp. Printa. Você só não vai fazer aquele negócio lá de ficar transcrevendo em bloco de notas, né? Não, você tem que printar para mostrar que a pessoa recebeu. E olha lá, o problema do WhatsApp é que é o seguinte, a prova de WhatsApp, ela tem que ter acompanhado de mais alguma coisa, porque hoje você tem aplicativos que fazem montagem de conversas de WhatsApp. Né, eu tenho um grupo de WhatsApp de uns amigos que uma vez eu fiz uma montagem lá de zoeira e mandei no grupo. Falou, o que o mano tá mandando aqui? Aí o cara todo mundo zoando lá ele. Eu falei, não, isso aqui é montagem, gente, imagina. Mas é facinho, você faz de graça. Então, por conta dessa facilidade, você tem que acompanhar um conjunto de coisas. O e-mail é interessante também se ele tiver confirmação de recebimento. Então, assim, como você conseguir documentar com o cliente de forma que fique inequívoco o que você está falando para ele, é importante. Documenta com o cara, deixa inequívoco. Então, por exemplo, vou ter que mudar a data do boleto. Eu posso mudar a data do boleto? O que me proíbe de mudar a data do boleto? Nada. Mudo, tudo bem. O inquilino está me pedindo que ele paga dia 10 e ele quer pagar dia 20. Beleza, vamos mudar a data do boleto. Primeiro, me documenta isso daqui. Nada de boca, não. Porque depois você vai falar que eu não pedi nada. Que não me pediu. Documenta. Documentou. Documenta com o proprietário. Nada de... Eu sei que às vezes a gente quer as coisas mais práticas e quer fazer assim. Oi, proprietário, tudo bem? O inquilino tá falando porque resolve rápido. 2025, a gente tem tanta tecnologia que caramba que vocês têm mania de querer ligar para resolver rápido a coisa. Resolve direito, não resolve rápido. Resolve com segurança, documenta. Ó, proprietário, tudo bem? O inquilino me pediu isso. Posso fazer?
Beleza, ele autorizou por escrito. Não, ele te ligou. Ah, tudo bem, pode estar, só que você manda por escrito também? Eu preciso arquivar na pasta aqui. Pronto, só faz quando tiver por escrito, porque depois, dito por não dito, não disse nada. Eu não disse nada, já aconteceu. Eu não disse nada. Pois é, então tudo por escrito. Sabe uma coisa que eu faço também? Eu faço cartilha. Bom, vídeo explicativo, eu tenho o canal no YouTube, não preciso nem falar, né? Ah, tá aqui. Vídeo explicativo, eu tenho o canal no YouTube, não preciso nem falar. Mas agora cartilha, eu faço uma cartilha às vezes para um deles e mando. Por exemplo, eu tenho uma cartilha que eu mando pro proprietário como utilizar o depósito calção. Por quê? Que a primeira coisa que o proprietário faz com a calção na mão? Aí chega na hora de devolver, não tem que devolver nada. Então, explica pro cara e manda isso, porque depois, se ele gastar, é um problema dele. Se ele gastou, um problema dele. Ó, gente, vamos lá, pra gente poder sair daqui e tomar nosso cafezinho, apesar que a gente já tomou, né? Entrega de chaves, sempre faz por escrito. Outra coisa, a entrega de chaves, ele é um ato importante porque o aluguel começa a correr a partir da entrega de chaves e ele ele cessa a partir da entrega de chaves. Então, assim, um problema que a gente tem em final de locação. O inquilino quer entregar as chaves do imóvel, aí o proprietário fala assim, não vou receber. Por que você não vai receber? Porque você não pintou imóvel, não vou receber. Só vou receber depois que você pinta o imóvel. Tá, e aqui vai pagar aluguel. Problema seu. Tá errado. Ele entrega as chaves no momento que ele quiser. Aí ele vai responder até lá para o aluguel. É o direito do inquilino entregar as chaves na hora que ele quiser. Ah, tem multa contratual. Cobra a multa dele. Ah, mas tem a pintura. Depois ele que resolva com a pintura. Mas ele tem o direito de entregar as chaves na hora que ele quiser. E o aluguel para de correr na entrega de chaves. Isso daqui é importante. Vamos lembrar uma coisa? A lei de locações ela tem um apelido. Alguém se lembra qual que é o apelido dela? Que a gente chama também? Lei do inquilinato. Por que ela chama lei do inquilinato? Porque ela tem uma preponderância de proteger mais o inquilino. Então, o proprietário tem direitos, sim, mas o inquilino tem um pouco mais de direitos, porque ele está um pouquinho mais desfavorável. Aqui no contrato, vou voltar a passar essa parte, isso daqui é muito técnico, acho que a gente está aqui para ter uma parte mais prática, né? Vou pular essa parte que a gente fala do pacto sunt servanda, quer dizer o quê? O que vocês assinam no contrato tem força de lei. Então, uma vez que foi contratado, tem que seguir, pronto, acabou. Que é o que acho que foi uma de vocês me falou, né? O negócio do contrato. Que assinou o contrato, vai cumprir o contrato. Você só não vai cumprir o contrato contra aquela cláusula é ilegal. O que acontece, por exemplo, no direito do consumidor? O direito do consumidor é muito comum você ter o contrato de adesão. Lembra que eu falei no começo? Quem vai fazer uma conta no banco ficar debatendo cláusula contratual com o banco? Não, cartão de crédito. Você é obrigado a aderir o contrato dele. Então ele tem um contrato pronto, você adere o contrato. Por isso chama-se contrato de adesão. Como o contrato é de adesão e você não tem a condição de discutir cláusulas contratuais, qualquer cláusula desfavorável para você é nula. Não o contrato, a cláusula. Ela fica inválida. Isso na locação, ela só vai acontecer se alguma cláusula for muito desfavorável, muito desproporcional ou ilegal. Então uma coisa que a lei proíbe, por exemplo... Ontem um corretor me perguntou assim, um cliente meu, um imobiliário com acessório. Doutor, posso pedir 4 meses de aluguel de calção? Ah, que bom que vocês sabem, a lei limita a 3. E se ele pede a 4? Bom, primeiro que já cometeu um crime, né? Segundo, aquela cláusula fica inválida. Cara, quer ver uma coisa legal? Eu posso colocar assim, a pessoa pede um terceiro que garanta a locação. Aí chega o cara e fala, eu sou fiador dele, eu tenho um imóvel. Beleza, aí dá a matrícula de imóvel para constar lá no contrato, que ele é um fiador, e o imóvel matrícula tal está garantindo a locação. É dupla garantia, além de ser crime, invalida. Você está colocando fiança e calção imobiliária, é dupla garantia. Isso aqui invalida essa cláusula, não o contrato, invalida a cláusula, além de ser crime também. Então a gente vai relativizar alguma cláusula quando ela for ou ilegal ou totalmente desfavorável. A cláusula penal é aquela multa por descumprimento de alguma coisa ou desistência, né? Com aquela cláusula que a gente fala assim, que o cara tem 3 meses de multa proporcional na desocupação, ou então a multa, você pode colocar uma multa por descumprimento de alguma cláusula contratual. Por exemplo, eu fiz aqui um contrato de locação muitos anos atrás, numa vila, era uma vilinha, né, fechada, e lá tinha muito problema de barulho.
Inclusive, eu era muito interessado porque eu era vizinho. Então, eu era muito interessado em não ter barulho naquela porcaria. E eu falei assim, olha, gente, se tiver barulho, vai pagar uma multa contratual aqui de um aluguel. Então, no descumprimento de alguma dessas cláusulas, a gente colocou cláusula não barulho, no descumprimento, já eu estou estipulando uma multa aqui de um aluguel. E ainda podendo ser dobrada em caso de reiteração. É igual que a gente faz de multa de condomínio. Você pode, na proposta, e isso eu tenho nas minhas propostas, eu coloco lá, na minha proposta, você está fazendo a partir do aceite, tem força vinculante, no caso de desistência, você leva uma multa aqui de 3 aluguéis. E eu aviso isso para a pessoa. Eu aviso, nada de colocar letras miúdas, eu coloco bem garrafal vermelho para o cara saber. Explico, gente, você assine a proposta sabendo o que você está fazendo, porque a partir do momento que o proprietário aceitar, você não pode mais desistir. Você pode ter a ficha reprovada, mas desistir não. Desistir não. E já coloca lá, em letras garrafais, multa de 3 aluguéis. Se o cara não quiser assinar, é porque ele quer desistir. É que ele não vai pensar bem. Aí vai te ter problema, porque você vai gastar quanto para fazer uma pesquisa no Serasa hoje? Mais o tempo, então... Então assina quando precisa. Eu sei que a gente às vezes quer fechar todos os contratos rápidos, mas o sucesso vai vir quando vocês pararem de pensar assim, de eu quero fechar todo o contrato logo. Porque às vezes tem contrato que não presta fechar. Tem inquilino que vai te dar mais... Tem proprietário que vai te dar dor de cabeça e inquilino que vai te dar mais dor de cabeça. Vamos falar assim, se tem um anjo de guarda, se eu tô orixá, tá te afastando daquela porcaria, deixa embora. Deixa embora que é melhor. Imóvel foi vendido durante a locação. Isso aqui é outro caso também que acontece bastante. Ontem até me perguntaram isso num vídeo meu do Facebook, do YouTube. Eu sou obrigado, se eu comprei um imóvel, o imóvel está alocado, eu sou obrigado a respeitar o contrato? Não. Depende. Depende. Eu tenho uma cláusula no contrato de locação prevendo que, se houver a venda e a pessoa que comprar tem que respeitar? Eu tenho essa cláusula? Digamos que eu tenha. Digamos que eu tenho essa cláusula. Bom, ninguém faz essa cláusula no contrato de locação, né? Alguém faz uma cláusula disso? Ninguém faz. Mas geralmente quando tem, que nem já aconteceu do teu apartamento, que ele está tanto para venda quanto para locação. Certo. Coloca essa cláusula. Se você quiser colocar, pode colocar. Pode colocar. E se o inquilino pedir também, aí é a negociação. Se houver a venda, pode rescindir. Calma aí, calma aí. Primeiro, eu tenho a cláusula. Como é que você chama? Pérola. Tenho. Pérola colocou. A Pérola colocou. Beleza. Segundo, o contrato está com prazo determinado ou indeterminado? Tem isso também. Indeterminado não, mas está determinado. Beleza. Pérola, 2-3. Por que 2-3? A cláusula está averbada na matrícula de imóvel? Não. Então ele não é obrigado a respeitar. Os 3 requisitos devem estar presentes. Tem que ter isso no contrato. O contrato tem que estar com prazo determinado e tem que estar averbado na matrícula de imóvel por conta da publicidade registral. Senão, a pessoa que comprar não é obrigado a respeitar. Aí ele pode fazer o quê? Ele pode pedir a desocupação em 90 dias. Pode pedir a retomada do imóvel em 90 dias. Ah, mas eu vou pedir a retomada do imóvel, mas eu estou fazendo primeiro com promessa de compra e venda. Posso. Eu não estou com a escritura na mão. Eu posso assinar o compromisso de compra e venda e estar fazendo a desocupação. Ah, mas aí a minha ficha não foi aprovada pelo banco. Parabéns. Você vai responder por perdas e danos para o inquilino. Então, você peça quando faz as coisas direito. Faz as coisas direito, porque aí a pessoa que fez o pedido, isso não é o corretor, tá? Não é o corretor. É a pessoa que comprou. Se ele vai fazer o pedido de desocupação, não promete compra e venda, pode fazer. Mas aí ele não consegue comprar porque ele teve a ficha reprovada. Desculpa. Ele vai ter que indenizar o inquilino porque ele causou um transtorno para o inquilino. Medo do inquilino. Ah, mas é um medo que as pessoas têm. É que nem eu estava ouvindo a colega falar de imóvel de leilão. Eu estava te ouvindo falar. Eu tenho um monte de ação de missão na posse. Ah, tem cliente que demora. Pô, doutor, mas está demorando. Eu tenho uma lá em São José dos Campos que está 1 ano para tirar o cara. Tem. Não, tem de tudo. Aqui vocês estão bem, porque eu tive lá em São Paulo várias. Eu tive que demorou de 30 dias, como eu tive uma que demorou 1 ano, 1 ano e meio. Depende. É que não é o que o juiz determina. É de fato o cara desocupar. Eu tive 2 que o cara saiu com caminhão.
Aí demora. Quando o cara recebe a intimação e vaza, é rápido. Quando o cara quer resistir, mas mesmo assim, outro dia um cliente foi me reclamar, pô, tá 1 ano. Vamos lá, filho, quanto você pagou nesse imóvel aqui? Ah, paguei 200 mil, quanto que ele vale? Ah, vale uns 600. Você tá reclamando ainda? Você pagou 200 mil no imóvel, vale 600, você tá reclamando, pô? Fala! Uma questão que às vezes acontece, eu já vi acontecer e dá depois de desdobramento, a pessoa tem um inquilino, aí ela coloca o imóvel à venda, aí digamos que ela colocou o imóvel à venda a 300 mil. E aí ela ofertou para o inquilino, olha, 300 mil eu não tem condições de comprar. Ela fecha a venda, digamos, por 280 mil. Certo? Ótima sua pergunta. Depois, ainda na hora que ela vai para cartório, por questões de custa, ela passa por 120 mil. Crime de sonegação fiscal. Crime de sonegação fiscal. Ó, é legal sua pergunta porque muita gente exerce o direito de preferência errado. O direito de preferência, muitos fazem errado. Qual que é o direito de preferência? Não é, eu quero vender meu imóvel, inquilino, você quer comprar? Não. Eu tenho uma proposta em mãos. Mostra a proposta para o inquilino. Inquilino, você pode fazer igual ou melhor a proposta que eu tenho em mãos? Isso é o direito de preferência. Ah, professor, quer dizer que cada proposta tem que mostrar para o inquilino? Cada proposta mostra para o inquilino. Porque se acontecer isso que ele está falando, o inquilino falar, peraí, 300 não tinha, mas 280 eu tinha. Ou então, melhor ainda, ele registrou a quanto? 120? Olha, 120 eu tinha. Tá aqui, vou pagar. Ele anula seu contrato, você tem que devolver o dinheiro pro cara e ficar com 120 reais, 120 mil. Parabéns. Parabéns, prêmio joinha pra você. Então, assim, o direito de preferência é, para cada caso que eu tiver, eu tenho que mandar pro outro. Para cada caso, não. Para cada proposta que eu tiver, eu tenho que mandar pro inquilino e falar, inquilino, faz. Mesmo se a pessoa renuncia o direito? Mesmo que a pessoa renuncia. Porque, às vezes, ela pode renunciar a 300 mil, mas a 120 ela paga. Então, é subsídio, você tem que mostrar cada proposta. Isso é importante. Quando a gente aluga, importante também especificar as obrigações das partes. Isso daqui, inclusive, nem só na locação, na venda também. Vai fazer um contrato de compra e venda, especifique o que é a obrigação de cada um. Tem coisa que a gente sabe... Tem coisa que... Já te chamo. Tem coisa que a gente sabe que é obrigação legal, mas tem coisa que a gente sabe também que é importante você deixar no contrato. Então, por exemplo, você vai colocar lá o que é a obrigação do locador e do locatário. A gente vai olhar artigo 21, 22 da lei, de locações? Beleza, já te chamo também. 21, 22 da lei de locações? Beleza, pode olhar. Mas não é melhor você descrever no contrato, porque às vezes a pessoa não sabe e não vai olhar a lei? Escreve no contrato, não custa. 8.245. Procura no Google lei de locações que já aparece, é mais fácil. Não entendi. De colocar o número da lei? Não precisa, você só descreve as obrigações e pronto. Descreve as obrigações, porque você vai colocar assim, você pode fazer também, as obrigações do locador são artigo 22, do locatário 21. É isso, pode fazer, mas só que aí eu acho que fica mais inteligível inteligível que eu tô falando, para a pessoa entender, você transcrever quais são as obrigações de cada um. Que é porque uma carta é feita para a pessoa ler e entender. Então você escreve aquilo para a pessoa que está lendo entender. Então quanto mais claro você for e prático, melhor. Pessoas analfabetas foi o que eu falei, já vou mandar para vocês, tá? Só um minuto. Deixa eu andar um pouquinho capaz, não, já são 7h30. A gente grava a conversa, lê o contrato, como falei, pessoal analfabeta. Já estamos para terminar aqui, então, porque esses aqui são os meus cursos que eu tenho, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Tem uma pergunta dela aqui que falou do Airbnb. Eu estava deixando isso para o final. Locação por temporada. Ai, meu Deus do céu, me dá paciência. A locação por temporada, o que acontece? Primeiro, ela tem requisitos legais. Então, ela tem que observar os requisitos legais. Se você viola um dos requisitos, por exemplo, ela tem uma renovação uma vez só. Renovou a segunda vez, que você venceu, renovou uma vez. Se renovar a segunda vez, que a lei fala que não é para renovar, você descaracterizou a locação por temporada. Aí ela vira locação residencial comum. Ela vai virar uma locação comum. A locação por temporada é uma das duas modalidades de locação que autorizam o recebimento antecipado do aluguel. Se eu descaracterizar a locação por temporada e receber totalmente o aluguel, cometi um crime. Parabéns. Parabéns, cometi um crime. Qual que é a segunda modalidade? Locação sem garantia. A locação sem nenhuma garantia, às vezes ela é muito boa porque você faz sem
sem nenhuma garantia, só que você recebe aluguel antecipado também. Às vezes vale bem mais a pena, viu? É porque você pede a liminar de despejo. No despejo você pede a liminar, sai um inquilino, sai mais rápido. Agora, com a relação Airbnb, tem projeto de lei, que está acho que na Câmara dos Deputados, para tentar regularizar essa parte, porque não tem nenhuma lei que fala do Airbnb. Não tem. O que é Airbnb? É uma plataforma digital que eu tô fazendo uma locação por temporada por conta própria e meu risco próprio. E se der ruim? Minha conta e risco. O Airbnb ele diz que ele se responsabiliza pelas pessoas, tudo. Então, assim, você pode ter um problema com o condomínio, se o condomínio não proibir. O condomínio pode proibir a locação do Airbnb. Aqui no litoral, inúmeros condomínios estão proibindo. Já são proibidos. Por quê? Porque você não sabe o que está colocando lá. Você fecha para João, aí você fecha para João e coloca lá. Vai vir João e Maria. Aí quando você vai ver, tá João, Maria, Joãozinho, Pedrinho, mais 50 cambadas lá para um pombal, aqueles imóveis pombal que a gente fala, né? Não é os pombal, que é aquele quarto e cozinha que tá com 50 pessoas alugada. Então, aí você fala, meu, não é para ter isso aqui não, cara, não aluguei para você. Então, assim, o condomínio pode proibir a locação Airbnb e você não tem hoje essa é uma lei que fala sobre isso, então o condomínio pode proibir. Qual que é a responsabilidade prática do Airbnb? A minha relação locador com quem eu aluguei é uma coisa, só que a relação deles com o condomínio é outra. O condomínio tem a ver comigo. O condomínio vai cobrar isso de mim, porque eu sou responsável pela pessoa que eu coloquei lá. Isso é chamada culpa in eligendo no Código Civil. Eu tenho culpa pela pessoa que eu elegi para colocar lá. Agora, eu posso depois entrar com uma ação contra o Airbnb porque ele não tomou as garantias para me preservar. Tem um monte. Agora, perante o condomínio, é eu que respondo. A mesma coisa IPTU. Eu posso transferir o IPTU para o inquilino? Como não? Se eu colocar no contrato, posso. É, o pagamento. Ah, não. Sim, é o pagamento, gente. Falou de nome. É. Não, o nome não. O nome não. O pagamento do IPTU. Posso cobrar dele. De uso. É, não. Agora, já adiantando, aí o cara não paga o IPTU, manda a prefeitura cobrar dele? Não. É eu que tenho que pagar o IPTU, só transferir encargo para ele. É o mesmo raciocínio. Era essa a sua dúvida do Airbnb? Sanei? Sanei sua dúvida da locação temporada? Você quer perguntar alguma coisa? Praga sua. Você falou de Airbnb, praga sua. Então, na verdade, rapidinho, tem uma pergunta que ela me fez antes de começar a aula, minha esposa fez antes de começar a aula, que eu achei pertinente. Resort. Inclusive, tem um resort aqui perto, não tem? É, os caras não tem Cresce lá, né? Me empurraram lá por um vale de 50, um voucher de 50 reais na padaria. Comemos bem, prefiro ter pagado 50 reais. Eu falei que eu não ia comprar, ia cair. Eu falei que eu não ia comprar, os caras quase me bateram lá. E o cara não tem Cresce, viu? Ele tá fazendo intermediação imobiliária. Olha que legal. Então, assim, qual que é o problema do resort? Quem compra se arrepende. Por quê? É um negócio, cara, de louco, que chama multipropriedade. Você vai ter uma propriedade em condomínio com uma empresa, com outras pessoas, só que não é definido e você tem regras de uso. Como é que funciona? Leia o seu contrato. O seu contrato tem que ser aplicado. Se você tem que comunicar o resort com 3 meses de antecedência que você vai usar, é com 3 meses de antecedência. Senão você não vai usar. Ou seja, leia bem o seu contrato porque você está fazendo, porque depois você não consegue invalidade. O Dr. Luiz, eu não tenho essa praga. O Dr. Luiz, ele tem um caso desse que o cliente comprou, se arrependeu. Por quê? Porque não consegue usar. O cara paga o negócio não consegue usar. Esquece. Não tem. Ele tá eu digo que é um caso que ele está tentando uma resolução extrajudicial. Está tentando um distrato extrajudicial, mas já sabendo que não vai conseguir. Ó, antes aqui de eu passar para algumas perguntas, só comentar com vocês aqui, eu não trouxe livros, eu geralmente tenho um livro, Manual de Locações Imobiliárias, eu não trouxe, mas para quem se interessar, o Instituto Paulo Henrique, eu tenho esses cursos aqui, que eles estão disponíveis, de reforma tributária, 1 horinha, estratégia de defesa e execução fiscal, gestão do semestre, 1 horinha cada um, curso de 1 hora. Iniciação ao escritório, isso aqui é um curso de administração para escritórios, para quem está querendo começar uma empresa. 1 horinha, sobre direito tributário e direito imobiliário, 2, 3 horinhas cada um. Geralmente, cada curso desses aqui eu vendo a R$30, esse daqui a 50.
Para quem tiver aqui se interessar, peraí, para quem tiver aqui se interessar, cada curso de 2 horas, R$30, e um curso de 1 hora, R$20. Paga em chave Pix. Quem se interessar, tamo aí. Vou agora passar para perguntas. Quem que foi que me perguntou? Você primeiro que me perguntou aqui no fundo. Diga. Diga. Até 2. Pera aí, gente, para ouvir a colega. Ele pegou essa casa como forma de pagamento. Tá. E ele quer colocar para locação, mas ele vai vender futuramente. Tá. Só que ele quer que a gente faça um contrato com o inquilino para avisar que, por exemplo, ele está negociando com o proprietário por 180, só que ele está vendendo por 265. Crime. Então, e ele quer que faça um contrato que o cliente não pode comprar por então, como você está falando, um inquilino que compra Não. esse valor. Não pode. Não pode, e se você fizer, você é coautora do crime com ele. Não pode fazer. Fala, moça. Até 2. Sobre a venda com o inquilino, depois da carta de preferência, qual que é o prazo que o inquilino tem? É 60, 30? Olha, o prazo que você der pra ele. O prazo que você der, não. O prazo que você der pra ele. Geralmente pode dar 30 dias, você pode dar até menos até. Você colocar... Não, você pode dar até menos também. Pode dar até menos, porque se ele não quiser, ele já dispensa. Olha, é o prazo que você der. Ou então pelo menos 30. Pelo menos 30. 60 não. Aí ele vai exigir lá na lua. Aí vai exigir na lua. Aí ele vai torcer para a proposta não ser aceita, para ele mandar uma outra proposta melhor. Entendeu? Quem mais quer perguntar aqui na frente? Alguém pediu? Fala. Segura incêndio. Ai, meu rim. Nem adianta, né? Porque na lei fala que só vai aceitar, só vai ser o inquilino se tiver no contrato. Sim. Mas se eu não coloquei na proposta, depois que está no contrato, É negociação livre. Entenda que um contrato de locação ele não é um contrato de adesão. Então você tem negociação livre. Você tem negociação. Inclusive, durante o contrato, você pode ter uma negociação livre. Eu tive um caso que o seguro de incêndio foi instituído no meio do contrato. Porque o proprietário chegou no meio da locação e falou, olha, eu gostaria que tivesse seguro de incêndio. Inquilino, você aceita? Eu aceito. Vou colocar assim porque eu acho bom até para mim. E é barato. Ele tinha lá o segurador e fez, era baratinho. Entenda uma coisa, o que não é proibido é permitido. Então, assim, a lei de inquilinato, ela fala, por exemplo, que o IPTU também é do dono, mas eu posso transferir esses encargos. Eu posso transferir os encargos. Alguns encargos eu posso transferir. Então, assim, em que pese algumas coisas a lei falar que é do proprietário, eu posso transferir para o inquilino se ele aceitar. Aquilo que a lei não proíbe, eu posso fazer. Existe, assim, o princípio da legalidade, o que a gente fala, ela tem uma diferença do direito público e do direito privado. No direito público, que é o direito tributário, direito administrativo, a lei tem que autorizar o governo a fazer alguma coisa. Se a lei não autoriza, não pode fazer. Direito privado, não. A lei só limita. Se a lei não proibiu, não limitou, tá limpo. Fala, meu amigo. Bom, eu fiz Já te mando. prestação de serviço para a locação do imóvel. Certo. Apareceu o cliente, fez a proposta, aceita para o proprietário. Nesse meio tempo, precisava fazer uma reforma no imóvel. O proprietário falou, não vou fazer. Aí o inquilino foi embora. E os honorários do humilde corretor, como é que fica? Cara, peraí, como é que é? A colocação já estava feita? Não. Fiz o contrato de prestação de serviço Tá, para promover a locação do imóvel. tá, legal. Isso antecede a locação, ok. Aí se alugou. O cliente, lindo, maravilhoso, fez a proposta por escrito, o locador deu aceite. Tá. Eu alugo a casa, mas não faço a pequena reforma que tem que fazer. O inquilino foi embora. Aí diz uma normativa do empréstimo, que o prestador, o corretor de imóveis, tem direito a pedir uma certa quantia para os serviços devidos que não deu certo. Olha, eu desconheço. Não, eu desconheço. Não. Essa é delegada, né? Ela é subdelegada. Ela tá falando que desconhece. Eu desconheço. Como é que chama a delegada aqui mesmo? É Luciana? Luciana, tá aí? Deixa eu ver se a Luciana sabe responder, porque eu não sei. Luciana, vem cá rapidão. É. Luciana, acho que isso é você que vai saber responder, que isso eu não sei. Só
Ó, ele tá perguntando o seguinte. Peraí, faz a pergunta para ela. Fiz um contrato de prestação de serviço para promover a locação do imóvel. Certo. Nesse meio tempo apareceu o candidato, formulou a proposta por escrito. A proprietária e o locador deu o aceite. Aí em conversas, e se eu não me engano no site do CRES, tenho lá um modelo que se diz o seguinte: a diligência profissional do corretor de imóveis, não no caso da locação, não deu certo, ele tem o direito de pedir uma reserva para o candidato. Isso procede. Na lei não diz nada. Tem uma resolução do CRES. Não tem nada, não tem nada que diz isso, não. Por isso que eu te chamei. Não. Por isso que eu te chamei. Não, A lei eu não. conheço, a resolução do CRES não. Adolfo, não é a reserva do imóvel? Deixa que você tá R$200 falando? aí, ó, se der zebra, pelo menos... Não, isso não pode. Não pode. Não, a locação não foi finalizada. Reserva, tem lá Não pode, né? Beleza, obrigado, hein? Deixa eu ver. Fala. Eu tenho um contrato com duas pessoas, marido e mulher, se odeiam, né? Estão se separando. Normal. Imagina um divórcio, marido e mulher se odiar. Nunca vi isso. Eles me devem e não querem pagar. Aí, Resolvo fácil. eu mandei um boleto para um deles, porque o contrato de compra e venda foi dos dois, mas eu mandei o boleto para um. Eu posso mandar isso para um só? Como é que eu vou mandar um boleto para dois? Eles são o quê? Não. Eles estão se divorciando ainda. Tá. Mas eles são o quê, seu? São cliente do quê? Locatário, locador? Compra. Eles são compradores. Eles assim, ó, eles compraram uma casa e deram como entrada um apartamento e o restante de dinheiro. Só não pagaram o corretor. Você tá assim, você foi cientificado do divórcio deles? Foi feito o divórcio, eles estão se divorciando. Então tá bom. Então a obrigação é dos dois. Manda pros dois e acabou. Pode. É um pouquinho arriscado, tá? Mas pode. É um pouquinho arriscado assim. Legalmente você tá tranquila. Mas você vai ter injeção de saco. Porque um vai falar, não, mas é pra um, é pra outro. Tá. Legalmente você não fez nada de errado. Não, tá tranquilo. Ah, a pessoa que não tá errada vai querer inventar um monte de coisa. Ó, eu vou passar só mais pra ela aqui. E já vou encerrar. Manda. Ó, você é a última pergunta da noite, hein? É a última pergunta da noite, hein? Vamos lá. Peraí. É a última pergunta da noite. Calma aí. Eu tô sem tipó, não vai me xingar, não. Não. Fala aí. Então, a minha pergunta... Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Então, no contrato de locação, o inquilino, ele tem o direito, por exemplo, que nem aconteceu, infelizmente, ali num edifício aqui na Praia Grande, que ele... caiu uma parte dele, né? Teve um problema estrutural e, no caso, o inquilino quis imediatamente sair e ele não quer pagar nada de multa e tal. E sendo que no contrato não tem nem nada dizendo sobre isso. Certo. É direito dele, sim. Te deixei envergonhada, né? Eu sei. Ah, se eu não fizer isso, não tinha graça. A última pergunta da noite, alguém tem que sair envergonhado daqui, caramba, não é só eu. Deixa eu colocar aqui a tipó, senão... Pra você não me bater, tá? Ela é médica, depois ela me bate. Aí, vamos lá. O locador, ele tem uma obrigação legal de manter o imóvel em estado de uso. Então, ele tem que preservar o uso do imóvel. A partir do momento que aquele imóvel perdeu a sua condição de uso, ele não está mais próprio para o uso, pode rescindir o contrato sem multa. Eu tive um caso desse, que aconteceu, sabe o quê? Uma cliente minha, ela alugava um imóvel... E eram dois imóveis, né? O imóvel vizinho, era a mesma proprietária, ela alugou para uma oficina que trabalhava com produto químico, com WD-40, um monte de coisa. O cara fazia festa. E a pessoa não conseguia ficar em casa, porque ela estava no quarto dela, vinha cheiro de WD, vinha cheiro de um monte de coisa. Não dava para usar. O que eu fiz? Primeira coisa, comunica imobiliária. Comunicou a imobiliária. Vou sair do imóvel, não vou pagar multa. Não, tem que pagar a multa. Então... pague a multa para a imobiliária. Você faz a ressalva assim assado. Beleza. Saiu? Arrumou? Tá, daqui. Entrei com o processo contra todo mundo e ganhei a multa de volta. O prédio está em reforma agora. Teve um problema que... Não tem condição de habitabilidade. Não tem condição de habitabilidade. Não tem condição de habitabilidade, não tem como... função social do contrato perdeu. Não tem como manter um contrato de locação. O locador que cobre da infraestrutura.
Aí depois o locador que vai ter perdas e danos contra quem que fez. Mas a questão de locação, eu não posso manter uma locação sendo que a pessoa não tem como morar no imóvel. Então, o imóvel tem como tá residindo, sim, porque tanto que é na parte de trás. A reforma está sendo feita na parte da frente. Nada, por exemplo, tem vários outros... Aí eu preciso de um laudo de alguém que para falar se aquele imóvel vai estar habitável ou não. Aí se você quer se assegurar, chama um engenheiro para laudar. Aí que nem eu vi uma coisa de mofo no imóvel também. Tive um caso de mofo no imóvel. A pessoa foi falar para mim que o imóvel estava mofado, eu não conseguia ficar. Eu falei, eu vou pessoalmente nesse imóvel ver se tá, como é que tá. Porque o proprietário falou que reformou. Pode ser também, né? Aí eu fui, tinha um pontinho preto na parede. Ah, mano, faça-me um favor, vai. Isso aqui não tem condição de habitabilidade? Ah, avisa o proprietário e faz o conserto do mofo. Tudo bem, mas vai falar que não tem condição de habitar o imóvel, que só a rinite está ardendo, que não consegue. Então, você vai avaliar. Então, no caso o proprietário, por exemplo, que ele ainda dá continuidade de estar alugando esse imóvel, ele teria que estar fazendo essa solicitação do engenheiro, né? Vai ver se tem condição de habitabilidade. Aí depois eles que se matem. Era a última. Só passar para ela, vai. Ó, mas só que você vai passar vergonha no microfone também. Ó, pergunta rapidinha pra gente encerrar, que senão... Vamos lá. Bom, quando você aluga um imóvel, você mostra todo lugar, que se o lugar é perigoso ou não, né? Que eu, pelo menos, eu costumo fazer isso. Manda a pessoa ir várias vezes. Eu estou com uma inquilina que, inclusive, ela está querendo alegar que tentaram assaltar a casa dela para sair do imóvel. Procede isso? Olha, coisas que você... Oi, desculpa. Coisas que você tem controle e tem que ter prova do que ela está alegando também. Senão, aí ela que vai caçar assunto em outro lugar. Declara encerrada a nossa palestra e passa a palavra para a nossa delegada. Ai, obrigada.